que seria melhor retomarmos o capítulo 12º de São Mateus e eu faria rápidas intervenções que acredito, se já foi ao ar, acredito não ter feito na semana passada ou semana retrasada. Então o senhor quer que leia de novo? Por favor. Então vamos lá. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Bem, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Em primeiro lugar, o evangelista tem o cuidado de notar ou de fazer notar ao leitor que eles estavam com fome. Portanto, não era um capricho, não era uma ação apenas para desrespeitar o sábado. Eles tinham fome, estavam passando por uma necessidade. São os fariseus que tinham uma interpretação estritíssima a respeito do sábado. O sábado transformado ou transtornado em peso insuportável para o ser humano. Bem, Jesus sai em defesa dos seus discípulos. Agora continue a leitura. Mas ele respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Jesus sai em defesa dos discípulos, apelando para um fato que está narrado no livro segundo, o primeiro, agora não me... de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Davi vai ao santuário de Nob e lá come os pães da proposição. O texto de Samuel não diz se era um sábado e nem o texto de Mateus diz. Porém, aos sábados se trocavam os pães da proposição. Isto é, aqueles pães que ficavam diante do Santo dos Santos. E foram estes pães que Davi, num momento de necessidade, comeu. Agora atenção. Este é um caso limite. Davi era fugitivo, Davi estava fugindo de Saul, Davi não tinha com os seus homens nada, nenhuma provisão e, repito, um caso limite. O que lhe fez, os rabinos interpretavam como uma extrema necessidade. Mas era o caso de tornar isto aqui mais comum e mais ordinário. Aí, eis a questão. Continue a ler. Jesus agora traz uma outra comparação, um outro exemplo de como Deus não fez o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Ou não lestes na lei que com seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Violam o sábado porque trabalham, como nós padres trabalhamos aos domingos, mas violam o sábado sem culpa. Isto era aceito também pelo rabinismo. Porém, a maior afirmação de Jesus vem agora. Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. E continue. Se soubesseis o que significa, misericórdia é que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa. Bem, o que é aqui está algo que é superior ao templo, que é maior que o templo? Hein? Não. Normalmente é esta a explicação que se dá ele mesmo. Mas acontece que este comparativo grego
está no neutro, não está no masculino. Meison é neutro, é algo maior, não é alguém maior. O que é este algo maior? Ele vem explicado imediatamente com a citação de Oséias, que ela acabou de ler. Leia de novo. Se soubesseis o que significa misericórdia que eu quero e não sacrifício. Este é, para Jesus, o algo maior que o tempo. Misericórdia quero e não sacrifício. Os sacrifícios eram oferecidos no templo de Jerusalém. Mas citando Oséias, Jesus toma um partido claro de Deus. Deus entre a misericórdia e os sacrifícios oferecidos ritualmente no templo, até mesmo no dia do sábado, prefere a misericórdia. Este é o algo maior que aí está. Não condenaríeis os que não têm culpa. Com outras palavras, Mateus não é Paulo. Mateus não elimina a Torá de Moisés. O Jesus mateano não elimina, porém, a subordina à misericórdia. Existe algo que Deus preza mais que todos os mandamentos e preceitos da Torá. E este algo é exatamente a misericórdia. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. A primeira citação é tirada de Oséias, a segunda citação é cristológica. Isto é, o Filho do... Mas esta aqui foi colocada mais tarde pelos cristãos. Esta aqui é cristologia colocada aí no texto pela tradição mateana ou pré-mateana até. O importante nesta perícope é que o leitor e que o telespectador entenda, diante do acervo enorme, 613 preceitos, para serem cumpridos por Israel, Deus prefere a misericórdia. Se há que escolher entre uns e outros, sempre deve levar a melhor a misericórdia e não o sacrifício. E isto dito por Jesus, exatamente a respeito de sacrifícios sabáticos que se ofereciam, ou que eram oferecidos no templo, é forte. A segunda perícope vai nesta direção, ou continua nessa direção. Então pode ler. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Ele já está no seu lugar e Mateus não nos diz como entrou e por que entrou. Uma mão atrofiada, uma mão seca, o evangelista também não se demora em descrever esse fenômeno. Na realidade, o milagre aqui passa em segundo plano. Não está o evangelista Mateus interessado no milagre enquanto tal. Está interessado na discussão a respeito do sábado. Então perguntaram, a fim de acusá-lo, é lícito curar aos sábados? Jesus respondeu, quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Bem, para os seguidores de Qumran, os essênios, se a ovelha cair, fique lá dentro, no dia do sábado. Não há nenhuma possibilidade. Esta perícope aí supõe o homem do campo. O judeu camponês, o judeu não muito conhecedor das minúcias da lei, mas um judeu que tem uma ovelha só, uma única ovelhinha. E nós nos recordamos da parábola de Natã a Davi. Se esta única ovelhinha cair no poço, este judeu, que não tem toda a cultura de um rabino, não irá espontaneamente tirar do poço a sua ovelhinha, deixará que a única ovelha que ele tem e que lhe presta serviços e que o deixa viver, morra. É uma questão de bom senso.
Não. Pois bem, se isto não acontece com uma ovelha, quanto mais com um ser humano. E aí está o sentido profundo da perícope de Jesus. Continue agora a leitura. Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Um homem vale muito mais do que uma ovelha que normalmente se retira de lá. Vamos fazer um intervalozinho e voltamos. Volta ao nosso segundo tempo. E querem continuar a leitura, por favor? Eu acho que terminou a segunda perícope também. Lembrem-se, estes capítulos aqui, o capítulo 11 e o capítulo 12, são controvérsias de Jesus com a oposição que se forma do outro lado. Continue. Aqui é o 12. Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. E estão vendo, nós estamos entrando nos capítulos de controvérsia pela primeira vez no Evangelho de Mateus, um posicionamento de Jesus diante da misericórdia, do bem que deve ser feito, determina a sua eliminação. Pela primeira vez, tomam uma decisão. Este homem é potencialmente perigoso. Deve ser eliminado. De qualquer maneira, não vem de Deus. Muito bem. Continue. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Não significa uma capitulação por parte de Jesus. Simplesmente, Jesus se afastou daquela sinagoga. Porém, um grupo o segue, e um grupo mais ou menos numeroso. Muitos o seguiram e ele os curou a todos. E os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E agora vem um texto longo, quase que desproporcionado, entre, Mateus e o Antigo Testamento. É a citação mais longa que Mateus traz do Antigo Testamento. É a citação do cântico, de um dos cânticos famosos, do servidor de Deus. É o capítulo 42 de Isaías, vocês podem ver aqui no rodapé. 42 de Isaías. Estão vendo? No rodapé não, na nota marginal, na margem. 42, 1 a 4. Esta citação, de alguma maneira, já foi citada por ocasião do batismo de Jesus. Mas agora, citando-a por inteiro, Mateus, que quer com isto? Mateus quer, neste momento, sintetizar nessa citação a inteira história de Jesus. Toda a parábola de Jesus, do início ao fim da sua vida. Ela se refere tanto ao passado quanto ao futuro. Leia com atenção. Eis o meu servo a quem escolhi. Estas palavras estão claramente no batismo de Jesus na boca do Pai. O meu amado em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele e ele anunciará o direito às nações. E ele anunciará o direito às nações. Para Mateus é importante, e para o leitor de Mateus também, porque uma vez rejeitado Jesus pelos judeus, quem receberá o reino de Deus e a sua mensagem serão as nações. E, de alguma maneira, se faz alusão a isto aqui no último versículo do último capítulo de Mateus. Ide pelo mundo inteiro, fazei discípulos meus, batizando-os, etc.
Ele não discutirá nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não discutirá, não clamará. Ou seja, a vida de Jesus toda inteira, a sua atividade do início ao fim, será uma atividade pacífica, serena, não violenta. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. Até que conduza o direito ao triunfo, ou seja, até a parousia, quando ele voltar como juiz, ele deixará as coisas tranquilamente, não usará de violência e o seu prolongamento, que é a igreja, a comunidade de Mateus, também não deve usar de violência. E no seu nome as nações porão sua esperança. Israel, rejeitando, abrirá espaço para as nações. E as nações tomarão o lugar de Israel. Bem, é a mais longa citação de Mateus do Antigo Testamento, tirada, como eu disse, do livro de Isaías. Porém, o leitor pode, a partir da reflexão sobre esta citação, concluir ou conhecer o que Mateus compreendia de Jesus. Para Mateus, o fato de Jesus se ter comportado pacífica, serena e mansamente até o fim era desígnio de Deus. Não era algo escandaloso, não era algo chocante, não era alguma coisa que não se podia aceitar, era já parte do Antigo Testamento. Mas a polêmica continua. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. Bem, um endemoniado, eu acredito que já expliquei, porque não é a primeira vez que Mateus fala de sinais e prodígios. Para a antiguidade, o cego e o mudo, era cego e mudo ao mesmo tempo, era um possuído pelo demônio na falta de explicações científicas outras a respeito das causas da cegueira e da mudez. Não significa absolutamente que estivesse com um demônio no corpo, como alguém poderia entender hoje. É uma maneira de dizer estava prostrado, completamente aviltado com a sua doença ou com as suas privações. E ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão... E agora vem a reação da multidão, que é bem maior do que nos capítulos 8 e 9. Estão fora de si, estão em delírio. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Bem, vejam, nos capítulos 8 e 9, a multidão fica espantada. A multidão nunca tinha visto coisa igual. Agora, dá um passo a mais. Não será este o Messias? Para Mateus. Para este evangelista, os milagres de Jesus foram tão claros, tão evidentes, que a não aceitação, é o que vai acontecer, a não aceitação do milagre é manifesta atitude de descrença, incredulidade, fechamento voluntário e pecaminoso do coração. Esta é a concepção que Mateus tem dos milagres operados por Jesus. Eles foram de uma clareza tal, eles foram de um extraordinário tal, e à luz do dia, sem usar nenhuma palavra mágica, sem ritos apotropaicos, nada disso, o milagre é realizado. Por que não crer? Por que não se perguntar, como o povo também, se este aqui não será o Messias? Embora não se esperasse que o Messias fizesse tantos milagres.
Mas os fariseus têm outra alternativa. Qual? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, existem os demônios e existe um chefe desses demônios que é Beelzebu. A perfídia farisaica para Mateus foi identificar Jesus com o seu maior opositor e adversário, que é Satanás. Identificar o Filho de Deus com Satanás, na impossibilidade, e agora se vê a manifesta má-fé, na impossibilidade de retrucar diante do acontecido. Qual é a explicação? Aconteceu, houve algo de extraordinário, mas ele o fez porque ele tem conluio e parte com o arquidemônio, o chefe de todos os demônios, chamado por algumas seitas, então, Beelzebu, Baal-zebu. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. A lógica de Jesus é perfeita. Se aceita quem é Jesus, não se pode fazer uma afirmação destas. Jesus e Satanás andam de mãos dadas. Porém, foi o que fizeram. E, não contentes com isto, bem, ainda vão progredir nas acusações contra Jesus. Porém, esta aqui é a maior perfídia. Não podemos negar que houve algo de insólito, de extraordinário, mas não queremos de forma alguma atribuir isto a Deus. Atribuiremos a Satanás. Isto é má fé. Bem, nós temos um tempo esgotado, mas voltamos na próxima semana. Muito obrigado.